nós estamos aqui também para aprender mais do Senhor. Eu peço que os irmãos possam abrir comigo a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, no capítulo 2 de Efésios. Hoje vamos ler do versículo 1 ao 10 e vamos ler sobre esta salvação que salva. Parece uma redundância, mas não é, porque hoje em dia fala-se muito de salvação. Fui salvo disto, fui salvo daquilo, mas não fala da salvação verdadeira. Então hoje nós vamos falar da salvação real, a salvação que salva. E a Bíblia fala sobre isso de uma forma muito categórica e dá aqui sinais, dá aqui em primeiro lugar um fundamento, uma base irrefutável, que não se mexe, que não muda, ela é imutável, mas também fala de princípios dessa salvação e de frutos, ou fruto, ou obra interna e externa dessa salvação. E nós vamos tentar perceber isso pelas Escrituras e que o Senhor nos desafie a entender, a fazer com que a palavra deixe ao nosso coração, porque a última parte tem um desafio muito difícil para nós abraçarmos. Mas não é impossível. Ok? E nós vamos ver isso ao longo da pregação. Espero eu que sim, que esta partilha seja nós a repartirmos um pouco da vida que o Senhor já tem promovido na nossa experiência. Ok? Então vamos ler as Escrituras, Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. E diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então é sobre estas Escrituras que nós vamos refletir e pedimos a sua graça para que Ele possa nos conduzir nesta reflexão. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez e vamos falar com o nosso Pai. Pai Celestial, nós estamos a ler a Tua Palavra. Temos a Tua Palavra aberta, Senhor, e queremos ouvir-te falar ao nosso coração. Queremos pedir-te, Senhor, que transformes esta letra em vida real e eficaz, para que nós possamos ser transformados à Tua imagem, segundo o Teu propósito perfeito, que planeaste isso antes da fundação do mundo, que nós fôssemos formados em Cristo para boas obras, obras que Te glorificam e agradam o Teu coração, obras que dignificam o Teu nome, que exaltam a pessoa de Jesus Cristo, por causa daquilo que Ele fez por nós e de quem Ele é, ainda antes da fundação do mundo. Queremos pedir-te, Senhor, que toques o nosso coração
abre a nossa mente, que os nossos olhos possam ver tudo aquilo que Tu tens preparado para nós, para que a nossa motivação não seja externa, mas interna na formação de Cristo em nós, pelo Teu poder, pelo Teu bom plano para nós. Bom Deus, damos-Te graças. E tudo o que pedimos, Senhor, pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós temos hoje aqui 4 momentos neste texto que falam da obra do pecado contra nós, que nós encontramos isto no versículo 1 ao 3. Então nós vemos que o pecado tem uma obra contra nós. Depois nós, do versículo 4 a 9, nós vemos a obra de Deus por nós. Versículos 4 a 9. Depois no versículo 10, na primeira parte do versículo 10, nós vemos a obra de Deus em nós. E na última parte do versículo 10, nós vemos a obra de Deus por nosso intermédio. Ou seja, a obra de Deus através de nós. Então é muito importante nós termos esta estrutura já na mente, porque na medida em que nós vamos falando, é bom que nós entendamos que há aqui 4 momentos da obra, e há uma obra que o pecado faz em nós, do versículo 1 a 3, mas depois nós vemos a obra que Deus faz por nós, depois a obra que Deus faz em nós e a obra que Deus faz através de nós. Que nós possamos entender pelas Escrituras a mensagem do Senhor. Amém? Então vamos lá juntos. Este primeiro momento, nós precisávamos disto, irmãos. Porque se nós começássemos a ler o texto como ele está escrito no original, nós víamos o seguinte. Tirem lá, Ele vos deu vida. Porque esta é uma assunção posterior ao texto. Pela implicação que o texto fala, ele está a entrar de uma forma positiva para que nós entendamos o resultado final. Porém, eu acho que nós, nesta geração, já não deveríamos ter lá o Ele vos deu vida. Porque nós já somos tão cheios de nós mesmos que ao ler Ele vos deu vida, eliminamos uma série de coisas logo a seguir. E esquecemos que há uma obra que o pecado está a fazer em nós antes de Cristo. Então esta assunção, Ele vos deu vida, não estaria lá no início. As traduções mais antigas não têm isto. Esta é uma assunção, tanto que aparece em itálico em algumas traduções. Neste momento, poderão olhar para a vossa, provavelmente ninguém, abrindo as suas Bíblias, tem em itálico, que é mostrar que não aparece no momento. É uma assunção de todo o texto, que nós precisaríamos de olhar para ele com olhos positivos, a perceber que há um resultado de Deus em nós e através de nós. Então nós não abrimos o texto com uma derrota. Abrimos o texto com uma vitória, mas precisamos de ser maduros para abrir a porta de todo este contexto com esta vitória e dar lugar à nossa derrota num tempo específico. Estão a entender? Estão a acompanhar-me? Então Ele vos deu vida. Vamos agora guardar já para a Assunção. Vamos guardar para o fim. Agora diz assim: estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Esta é a obra do pecado em nós. Porque nós temos que recapitular um pouco a coisa que é, no capítulo 1, Paulo está a dizer aos Efésios a sua posição em Cristo, pela obra do Deus triuno em nós, a obra do Deus Pai, que planeou todas estas coisas em Cristo e no Espírito, mas nós vemos a obra específica do Filho em nós, em que deu a sua vida, e juntamente nós somos amados no amado, nós somos queridos de Deus no amado, e há uma obra que o Espírito Santo está a fazer em nós. Então tudo isto é o lugar onde nós já nos encontramos por obra do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora o que Paulo está a dizer é: eu quero que vocês entendam de onde vocês vieram e qual é o lugar onde vocês estão e qual é o propósito e a obra que Deus tem para vocês. Então ele está a mostrar que vocês estavam mortos em pecados, e todos nós estávamos mortos em pecado, nos nossos delitos e nos nossos pecados. E o que Paulo está a fazer neste parágrafo é pintar um contraste vivido entre o que o homem é por natureza e o que ele pode vir a viver
com Cristo no controle da sua vida. Ok? Então nós temos de ter isto bem atenção. Então o parágrafo é toda uma espécie de biografia espiritual, contando como eram os destinatários da carta, e nós que estamos a ler, ok? Nós somos os destinatários também da carta, antes de conhecer o Evangelho de Cristo. E o que vieram a ser depois de Cristo. Okay? Ou seja, em Cristo. E qual é o propósito de Deus em realizar tão extraordinária transformação? Warren Wiersbe sugere uma percepção preciosa deste texto, e ele fala dos 4 grandes obras realizadas que eu já falei: a obra do pecado em nós, a obra de Deus em nós, a obra de Deus por nós e a obra de Deus através de nós. Então, em primeiro lugar, ele vos deu vida. Antes de argumentar o sentido desta morte espiritual, deixe-me explicar o que ela não é. Porque há muita gente que fica confusa. Ora, se nós já estamos mortos, não podemos fazer nada de bom. Não, não é isso que a Bíblia está a dizer. Nós temos que entender que ela não diz que o indivíduo não regenerado, não nascido de novo, que não está em Cristo, não pode viver uma vida moralmente aprovada pelos outros. Pode. Consegue. Imaginem o pecado como uma jaula, e a jaula é o mundo, onde ele tem um espírito mundano e há coisas que são aos nossos olhos corretas e incorretas. E um homem não regenerado, que não respeita Deus, que não conhece a Deus, pode ter expressões boas aos olhos dos outros, que também estão na mesma condição. Então esta morte sem pecados não quer dizer que as pessoas que não estão em Cristo não conseguem fazer coisas boas, viver de uma forma moralmente aprovada, fazer bem àqueles que os amam. Lucas 6,33, lembra-se disto? Até os que são gentios conseguem fazer coisas boas a quem, não é? Então até os gentios, ou seja, as pessoas que não têm Cristo conseguem cumprimentar quem também os cumprimenta. Até os que estão sem Cristo conseguem convidar quem também os convida. Até os que estão sem Cristo conseguem amar a também quem os ama. Mas Jesus depois mostra ali uma outra coisa, o que é que nós estamos em Cristo. Deixamos um pouco para a frente. Então esta expressão mortos nos vossos delitos e pecados, o que é que Paulo está a dizer? Paulo está a falar de uma morte espiritual. E o que ele está a dizer é que, estando vocês mortos espiritualmente, não conseguem ter expressões espirituais. E Deus só se agrada de expressões espirituais que são visíveis posteriormente, carnalmente, no nosso tabernáculo de hoje, que é estas mãos, estes pés, este corpo, este coração. Então o que Paulo está aqui a dizer é que nós, antes de Cristo, o homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Lembra-se de 1 Coríntios, quando fala sobre isso? A mente humana não consegue discernir as coisas espirituais. A mente humana não consegue discernir as coisas espirituais. Porquê? Porque está morta para isso. Não está vivificada para isso. Não está desperta para isso. E é aqui que nós temos que entender que quando nós estamos a falar do Evangelho a alguém que ainda não está regenerado, essa pessoa não vai entender como nós as coisas espirituais. E nós temos que guiar essa pessoa do lugar onde está, com a ajuda do Espírito Santo, crendo que o Espírito Santo já está a fazer obra nela, até um lugar onde Jesus o está a levar. Não dá para convencer ninguém. Nós não temos esse poder, deixem-me dizer assim, de ressuscitar os mortos espirituais. É o Espírito Santo que ressuscita os mortos. É Ele que faz essa viagem com eles. Nós somos os instrumentos de Deus para proclamar a palavra viva, que pode tornar-se em vida para as pessoas. Ok? E esse é o milagre da salvação que nós não controlamos. Então a pessoa que não tem Cristo, que está morta nos pecados, ele não possui uma vida espiritual, nem pode fazer nada que possa agradar a Deus. Pode aos olhos dos homens ser alguma coisa agradável, mas agradar a Deus são outros 500. Tanto que a Bíblia diz que as nossas obras, as melhores obras que nós possamos fazer na nossa carne, são para Deus como trapos imundos. E aqueles que são mais maduros na palavra, sabem quando a palavra de Deus fala de trapos de imundícia ou trapos imundos, do que é que está a falar.
São trapos que nós queríamos estar longe de nós, nem no mesmo espaço fechado, por causa do cheiro que ele produz. É aqui que a Bíblia nos está a levar. É aqui que o Senhor Jesus e a sua palavra nos está a levar. E Paulo está a ser o comunicador dessa mesma palavra. Então, da mesma maneira que a pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, também a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. A não ser que seja vivificada, regenerada pelo Espírito Santo no seu trabalho através da palavra pregada. A palavra tem que ser pregada. Então a causa da morte são os delitos e os pecados. A palavra grega aqui ele fala de paraptoma, que nós não sabemos o que é isso, mas é delitos. Mas ele fala também, outras traduções têm transgredir ou transgressão. Sabe que é? O delito é nós estarmos a ir além daquilo que nos é permitido. É uma queda que nós damos de um precipício. Então nós estamos mortos porque estamos a dar passos em direção a um precipício e nós não conseguimos ver a queda da qual nós já estamos certos que vamos dar. E depois tem uma outra que é a amartia, que tem a ver com o estado em que nós estamos. Então o que a Bíblia nos está a dizer é que nós estamos mortos num sentido espiritual, então estamos a caminhar um caminho que nos leva à queda e por mais que alguém nos diga que nós estamos no caminho errado, nós não estamos conscientes disso e estamos a caminhar naquele caminho. Porquê? Porque o pecado em nós não nos permite ouvir essa voz que nos diz: calma que estás a ir para a morte. Então nós estamos completamente enjaulados. É aquilo que a Bíblia nos está a querer dizer. Por isso ele vos deu vida. Deixem-me eu começar a ver isto da forma positiva. Então já percebi qual é o fim do filme, já posso ver o filme. Estão a perceber assim? William Barclay diz o seguinte, ele tem razão quando diz que no Novo Testamento a amartia não descreve um ato definido de pecado, mas um estado de pecado do qual emanam as ações pecaminosas. Juntas, as duas palavras, paraptoma e amartia, abrangem os aspectos ativo e passivo do mau procedimento do homem. Diante de Deus somos tanto rebeldes como fracassados. Como resultado disso, estamos mortos. Então isto é aquilo que a obra do pecado na humanidade está a provocar. Então aqui nós começamos a perceber que é importante ressaltar que o incrédulo não está apenas doente. Ele está morto. Incapaz de se ressurgir dessa sepultura. Ele não necessita apenas de um restauro, de um remédio. Ele precisa de ressurgir da sepultura. Ele precisa de ressurreição. Se nós olhássemos assim para as pessoas que estão connosco, que precisam do Evangelho, nós já víamos a coisa de outra maneira. Você já viu alguém... Bem, hoje em dia é melhor não dizer estas coisas, porque hoje em dia há pessoas para tudo. Tratar um cadáver como se tivesse tratado um objeto. Sim, é verdade. Eu ia dar o exemplo, você já se viu a si mesmo a tratar o cadáver do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu filho, de uma forma bruta, ou mandá-lo para o chão, porque já está morto, já não vale a pena. Não é assim que nós tratamos às vezes com as pessoas que não têm o Evangelho. De uma forma que já não vale a pena. Já que está enxovalhado, enxovalha-se mais um bocadinho. Nós temos de ter este cuidado na abordagem com quem está morto no pecado. Em segundo lugar, o homem é desobediente. Ele não está apenas fracassado, ele é também desobediente. Versículo 2 até ao 3 no início, que diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. E é bom que nós nos lembremos que nós também fomos resgatados desse mesmo lugar. Porque é a única forma de nós amarmos e sermos empáticos de quem ainda permanece nesse estado. Quando nós não conseguimos nos pôr no lugar de lá, é porque nós não damos valor ainda à salvação com que nós vivemos hoje. Pensamos que é uma salvação por mérito e não por graça. Parece que nós aqui alcançamos o estado onde estamos e os outros que ainda não alcançaram são burros. E se ainda não aceitaram é porque... Mas se nós fôssemos mais empáticos com a necessidade de quem está morto, nós íamos com todo o cuidado
lá buscar para não machucar mais ainda. Ouçam, as vestes que nos foram dadas, lavadas pelo sangue de Jesus, não são para ser espargidas sobre o outro de forma agressiva. São para que nós possamos estar ali na empatia de passar essa mesma bênção, essa mesma graça de forma agradável e santa. Isto não é fácil, mas é possível. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora. Então há 3 forças que na obra do pecado nos fazem andar sem Cristo, quando nós estamos sem Cristo, nos fazem andar de forma tortuosa. E é assim que nós temos que discernir as pessoas que precisam do Evangelho hoje. Já agora, nós todos precisamos do Evangelho hoje. Porque nós todos os dias estamos a ser regenerados pelo poder do Espírito Santo, através do seu poder. Então nós não estamos já como que perfeitos, mas estamos no caminho. E não olhando para as coisas que estão atrás, nós prosseguimos para o alvo. Já atingiram o alvo? Não. Então nós temos que ter esta consciência, que é, há 3 forças, e ele fala do mundo, do diabo, ou seja, do príncipe desta potestade, e da carne. Então o mundo aqui não é sinónimo da natureza criada por Deus. Nós não temos que ser inimigos da natureza. Pelo contrário, nós temos que amar aquilo que Deus criou. Então nós temos que cuidar daquilo que Deus criou. Nós temos que ser o povo que ama mais a criação de qualquer outro povo que está ao cimo da terra. Aqui mundo fala de um espírito, fala de um sistema corrupto. Não estou a falar de partidos políticos, ok? Senão não escapa um. Estou a falar do sistema corrupto que governa este mundo, no qual nós estamos inseridos, e é fácil para nós começarmos a discernir a corrupção que existe neste mundo. As falácias, os enganos. Isto agora nunca mais parávamos. Mas o apóstolo João é enfático ao dizer que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Ele está a falar do mundo de criação? Não, ele está a falar deste mundo corrupto. Então o crente jamais se coaduna com o sistema que governa o mundo. Porque nós não amamos esse sistema corrupto que governa o mundo, nós somos contrários a ele, nós somos aqueles que não é testemunha, ajudem-me, que o revela, que diz o quão podre ele está, o quão corrupto ele é, mas não é fechar o saco do lixo e a meter toda a gente para lá para dentro. É com amor. É perceber que as pessoas estão completamente cegas nesse sistema corrupto. Tiago declara com a mesma ênfase de quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4:4. O próprio Paulo, aos Romanos 12:2, diz: não vos conformeis com o mundo. Ele está a falar deste sistema mundano, desta corrupção mundana. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos de ser renovados. E relativamente ao diabo, o que é isto? Trata-se do espírito que atua nos filhos da desobediência. Um espírito que já atuou em nós, quando nós éramos rebeldes diante de Deus. Que nos guiava nesse sistema mundano, nessa forma de estar, em que agradava mais o diabo, porque nos afastava de Deus e de querer conhecer quem Deus é. Então o diabo é o patrono desses rebeldes, das pessoas rebeldes. E ele rebelou-se contra Deus e deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Então quanto mais ele conseguir fechar os olhos aos rebeldes para que eles não vejam a luz, mais esse mundo, mais esse sistema é controlador e é um sistema que é difícil de sair de lá. A Bíblia diz que é impossível, a não ser que o Espírito Santo faça uma obra. O diabo é um inimigo invisível, mas é real. Ele não dorme nem tira férias. Ele é violento. Ele é inteligente. Ele ruge como um leão.
Ele faz-se passar como um leão. Ele é astuto como uma serpente. Ele mostra-se forte como um dragão. A Bíblia tem todas estas imagens. Tem todas estas imagens e nós não podemos subestimar os seus desígnios. Antes, devemos estar cautelosos, sabendo que esse arqui-inimigo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Mas relativamente à carne, a carne não é o nosso corpo. Aqui o que a Bíblia fala da carne não é o nosso corpo. Nós não temos que detestar o nosso corpo, porém nós temos que cuidar bem dele. Porque ele é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que ser cuidadosos com o templo que o Senhor nos deu, para onde ele habitar seja um lugar agradável. E não estamos a falar apenas de espiritualidade. Estamos a falar de tudo que engloba quem nós somos. Ok? Há um impulso em nosso interior para fazer mal. E isto, de carne, fala dos nossos desejos, do nosso coração, daquela nossa inclinação. E ela quer controlar toda a nossa mente e todo o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus. Há um impulso em nosso interior para fazer mal. O mal não está apenas nas estruturas exteriores a nós, mas sobretudo procede do interior do nosso coração. Lembra-se de Provérbios 4:23? Sobre tudo o que devemos guardar, guarda-o. Porquê? Porque dele procedem todas as fontes da vida. Então nós temos que guardar o nosso coração exatamente porque dele é que nascem as inclinações. É daqui que nascem as nossas ações. E nós temos que entender que o profeta Jeremias, quando alguma vez pergunta: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem estando treinados para fazer o mal? A resposta é rápida: não. Mas Deus pode. Por isso é que Jesus diz: aquilo que é impossível ao homem é possível para... E nós estamos nas mãos de Deus. E é Deus que está em nós a fazer essa obra, e é Deus que está por nós a fazer essa obra, e é na força dele e é na sabedoria dele que nós vamos pregando o Evangelho a quem ele vai salvando pela sua graça, pela sua bondade, e nós vamos dando glória a Deus. Em terceiro lugar, o homem é depravado. E isto está segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem não convertido vive para agradar a sua própria carne, a sua própria vontade. Ele não procura em Deus qual é o desejo de Deus. Ele não procura em Deus qual é a vontade de Deus. Ele pergunta o que é que me satisfaz? O que é que eu gosto de fazer? E é isso que faz. Então isto é um alerta para nós que já estamos vivos, vivificados pelo Espírito, se nós ainda estamos a dar lugar a essa parte da carne. E eu acho que aqui todos nós temos que trabalhar ardentemente, perseverantemente, todos os dias. Em quarto lugar, o homem está condenado, na última parte do versículo 13, e diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E o que isto quer dizer é que toda a humanidade está encerrada debaixo desta natureza. E toda esta natureza é filho da ira. Sabe o que é filho da ira? É filho de uma justiça perfeita e justa da parte daquele que é santo, perfeito e justo. Porém, ele é tão bom, que é aqui que nós começamos, na obra de Deus por nós. Versículos 4-9. Porque nós somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor. Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. E aquilo que nós estamos a viver é, em primeiro lugar, Deus nos amou. Versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então a primeira obra de Deus por nós é: Ele ama-nos. Ouça, lembre-se de onde nós estamos. Lembre-se onde nós estávamos quando nós fomos atingidos pelo amor de Deus. Nós éramos completamente pecadores. Éramos inimigos de Deus. E Deus olha para nós e diz: por causa do meu grande amor e da minha misericórdia, eu vou chegar-me a ti. Mas nós ainda não nos podemos relacionar. É preciso haver um ato de justiça.
É preciso haver um ato de pagamento do preço justo pelo pecado da tua vida. Então, por natureza, Deus é amor, mas o amor de Deus na relação com os pecadores transforma-se em graça e misericórdia. Então Deus não pode chegar ao pé de nós e amar-nos num abraço, não pode ter comunhão connosco. Então a forma que Ele nos amou em primeiro lugar é Ele entregar da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso é que quando nós ficamos confusos de como é que Deus nos ama, como é que Deus nos dá um abraço? Ele não chegou ao pé de nós e nos deu um abraço. Ele derramou da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas, que estávamos como que inimigos dele. Ele amou-nos no seu Filho. Queremos ver a expressão como é que Deus nos amou? No seu Filho. Comeu ao nosso lado, habitou ao nosso lado, comportou-se diante de Deus ao nosso lado. Foi digno nas palavras que dedicou. Foi digno na forma como ele viveu a sua vida. Sentou-se à nossa mesa, alimentou-nos, ensinou-nos, mostrou-nos o caminho. E se isto fosse suficiente, mas não era. Ele ainda tinha que ir a uma cruz. Ele tinha que ser maltratado em nosso lugar. Ele tinha que ser, não é desejado, era desejado de morte. Ele tinha que ser completamente rejeitado por todos. A ir a uma morte de cruz. E esse é o grande amor de Deus expresso por nós. Então aí, quando Ele está de braços estendidos numa cruz, Ele está a abraçar toda a humanidade. Esse é o abraço de Deus. Esse é o abraço do Pai, em Cristo Jesus, dando a sua vida por nós. E isto é graça e misericórdia, porque nenhum de nós entregava o nosso Filho para salvar quem quer que seja aqui, mesmo que nós amássemos muito essa pessoa. Quanto mais um inimigo, como nós éramos. Este é o grande amor de Deus, que é expresso na sua graça e misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então este é o amor de Deus expresso na sua graça e na sua misericórdia. E em segundo lugar, Deus fez alguma coisa. Deus nos ressuscitou. Versículo 5 diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Ele não apenas reteve ou deteve a sua ira sobre nós, como a despejou em cima do seu Filho, mas não ficou por aí. Nós estávamos como? Mortos. E agora Ele faz-nos ressurgir com Cristo. Deus tirou-nos da sepultura espiritual em que nós estávamos, em que o pecado nos aprisionava. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós, por meio do poder do Espírito Santo. E aquele poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que opera a ressurreição espiritual em nós e é o mesmo que vai nos fazer ressurgir no dia D, para uma vida eterna com Deus. E para quem ainda estiver vivo naquela altura, vai ser trasladado para os céus, transformado, o seu corpo vai desaparecer e vai encontrar-se com todos os outros irmãos, juntamente do Senhor, nos ares, nos céus. E aqui, o que é que acontece? Não é só ressurgir, porque em terceiro lugar Deus nos exaltou. Versículo 6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então Ele podia ter olhado para nós e dizer: ok, eu não vou ficar com a minha ira sobre ti, mas tu não és meu filho. Não te vou fazer ressurgir. Mas Ele não só não colocou a sua ira sobre nós, como Ele nos ressuscita juntamente com Cristo. E agora dá-nos um lugar que nós jamais merecíamos. Ele fez-nos assentar com Cristo nos lugares celestiais. Será que nós conseguimos discernir o que isto quer dizer? Se nós conseguíssemos discernir o que isto quer dizer, nós saímos daqui completamente diferentes. A nossa maneira de falar ia ficar completamente diferente. A nossa maneira de vestir ia começar completamente diferente. A nossa maneira de andar, a nossa maneira de comunicar, a nossa maneira de receber pessoas, a nossa maneira de nos despedirmos das pessoas.
ficávamos pessoas perfeitas, entende? Porque íamos valorizar aquilo que é valorizável, que é Cristo em nós, que nós não merecemos, que Cristo mora em nós. E em quarto lugar, Ele não só fez isto tudo, como Ele nos guardou, versículos 7 a 9, para mostrar nos séculos vindouros. Ouça, parece que nós somos a montra de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para connosco. Quem é a montra do Senhor? Quem é a montra do Senhor? O que é que nós estamos a fazer nos lugares celestiais? É para nós nos enchermos de nós mesmos? Ou é para nós mostrarmos e demonstrarmos a grande riqueza da graça do Senhor? Porque nos amou, porque nos deu um lugar que nós não merecíamos, porque não nos cobrou da justiça que nós devíamos. Então nós somos aquela montra do Senhor para nos séculos dos séculos vindouros sermos em que até os anjos olham para nós e ficam basbacados e dão glória a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor. Não por causa de alguma coisa que nós tínhamos feito, que nós mereçamos, mas porque nós merecíamos um juízo completamente justo e voraz, difícil ou impossível de aceitar. Porque nós não tínhamos essa capacidade. Jesus teve. Mas agora estamos assentados nos lugares celestiais para que sejamos a montra do Senhor, para que todo o universo, todas as coisas vejam a riqueza da sua graça com que nos amou. E isto tudo em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, e ouça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então agora pense no seguinte, a salvação não é uma recompensa. Ponha isto na sua cabeça. Salvação não é uma recompensa, é um presente de Deus para a nossa vida. Quero que eu lhe mostre em poucos segundos que nós muitas vezes, em que é que nós vivemos que seja uma recompensa e não um presente de Deus? Quando as pessoas a quem nós falamos o Evangelho durante 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes, 20 anos, não recebem. E nós ficamos completamente, não diria desanimados. Só não estrangulamos a pessoa porque não dá. Porquê? Porque achamos que pode ser uma recompensa. Uma resposta natural e não sobrenatural. Então exigimos às pessoas naturais que deem respostas o quê? Sobrenaturais. Shame on you. Nós devíamos ter vergonha desse nosso ímpeto, desse nosso impulso. Devíamos ter esta vergonha. Porque exigimos aos outros aquilo que nós nunca conseguíamos dar. Mas que o Senhor, pela sua grande graça e misericórdia, fez em nós e está a fazer por nós. Então não exija aos outros aquilo que você também não consegue dar, mas dê aos outros aquilo que lhe foi dado. A grande graça e a misericórdia do Senhor. Porque pela graça sois salvos. Ouça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, ninguém se ache. Nós não somos melhores do que os outros. Porque temos Cristo. Cristo em nós é que é valioso e é que nos dá valor. Então a salvação não é uma recompensa, é um presente. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz. Sabe quais foram as últimas palavras do Senhor? Não sendo aquelas do em ti eu entrego o meu espírito. Foi o quê? Está consumado. Ele consumou. É por causa dele que nós temos salvação. É pela sua graça, pela sua obra, não pela nossa graça, não pela nossa capacidade, muito menos pela nossa obra. Por Deus em nós. Então a salvação é pela graça, mas também é por meio da fé. E nós agora aqui começamos com o propósito de Deus por nós. Ouça, se nós não recebêssemos a fé, primeiro que tudo não éramos salvos, mas também não podíamos produzir expressões do bom Jesus na nossa vida. Porque é pela fé que nós andamos e é pela fé que nós vivemos
E é pela fé que nós respiramos. E é pela fé que nós consumamos esta santificação que expressa valores e princípios do reino de Deus. Não é a nossa capacidade, mais uma vez. É aquilo que Deus está a construir em nós e a fazer através de nós, porque já fez em nós. Então diz assim, a obra de Deus em nós, versículo 10, no início diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. E a palavra grega para feitura, sabe o que quer dizer? Poema. Nós somos o poema de Deus. Nós somos a obra principal, prima de Deus. Nós somos aquela parte da criação que toda a criação olha e diz, Deus é um poeta na forma como fez esta malta. Nós somos o poema de Deus. Nós somos aquele que devemos expressar o dom de Deus para o resto da criação. Nós somos aquele que devíamos cuidar da criação como o próprio Deus nos designou que cuidássemos como Ele cuida. Amém? Nós somos aquele que as pessoas ao olharem para nós diriam, uau, aqui está uma parte da criação que tem a imagem de Deus. Então esta dádiva é porque Deus nos escolheu ainda antes da fundação do mundo, quando nos criasse, que nós carregássemos a sua imagem e fôssemos feitos à sua, ou seja, tivéssemos a sua semelhança e fôssemos criados à sua imagem, para que o resto da criação, quando olhasse para nós, disséssemos, aqui está o poeta, a dar mais um poema dele. Nós conseguimos ver aqui a semelhança de Deus nesta criatura e conseguimos ver a sua imagem. Este é o propósito de Deus na nossa vida. A salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. Sabe, irmãos, a salvação agora, a ressurreição que nós temos, é a nova criação em Deus. É a nova criação em Deus. E nós poderíamos viver assim, não era? Se nós saíssemos daqui da igreja e pensar assim, uau, nós estamos a espelhar, estamos a testemunhar, estamos a revelar a nova criação em Deus, já depois da era do pecado. Nós carregamos a imagem e semelhança de Deus e nós somos a nova criação de Deus em Cristo. É novidade? Não. Tenho que arranjar aqui novidades, eu. Sabe que às vezes as novidades vão ao encontro daquilo que nós precisamos para haver uma transformação. Quando nós vivemos na monotonia daquilo que já conhecemos há muitos anos, mas que ainda não fez obra em nós, nós podemos partir do princípio que já está feita uma obra que ainda não foi feita. E quando ouvimos a mesma verdade, nós pensamos, bom, não preciso de fazer nada com este instrumento nem com esta verdade, porque eu já vivo isto há muito tempo e afinal ainda não vivemos. Então não despreze as mesmas coisas, e é isso que Paulo diz sempre nas cartas. Ele não se cansa de falar as mesmas coisas, porque ele deposita no Evangelho de Cristo o poder de Deus. Porque o Evangelho de Deus é o poder para a salvação, que é a transformação da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Então Deus predestinou-nos para sermos conformes à imagem do seu Filho. E isto está em Romanos 8, 29. Deus está a esculpir em nós o caráter de Cristo. Ouça, Ele só usa duas ferramentas. E na realidade Ele só usa uma ferramenta. Sabe qual é a ferramenta? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é aqui o cinzel que Deus usa na pessoa do Espírito Santo para trabalhar a nossa vida e modelar Cristo em nós. Para que Cristo seja cada vez mais revelado em nós e através de nós. Quem não permite que o Espírito Santo use o cinzel, que é a palavra de Deus, não está a ser transformado. Então Deus põe-nos na bigorna do ferreiro para transformar-nos de um instrumento trincado e enferrujado num instrumento útil para a sua obra, e aí vemos a parte da obra de Deus por nosso intermédio. 2:10 no versículo 10, na última parte. Então agora nós vemos o que é que Deus quer fazer por nosso intermédio, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não é agora que Deus olha para nós e diz, olha, já agora que vocês estão vivos, já agora que vocês estão em Cristo, deixem-me ver o que é que eu tenho para vocês. Não, essas obras já estavam de antemão
preparadas para que andássemos nelas. Nós só temos que discernir o que é que Deus, na sua mundividência perfeita, na sua omnisciência, na sua omnipotência e na sua omnipresença, quer que nós façamos e sejamos. Então a obra de Deus por nosso intermédio. Nós não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. Deixa-me repetir. Nós não somos salvos pelas obras, mas há um propósito de nós sermos salvos, é que nós produzamos obras. E é só pela fé que somos justificados, mas a fé que justifica jamais vem órfã, sozinha. Jamais ela não tem uma expressão. Não somos salvos pela fé mais as obras, mas pela fé que produz obras. E esta é uma guerra na cabeça de muita gente. Por isso é que nós muitas vezes justificamos os outros se são salvos ou não são salvos, por causa da forma como eles andam, como eles fazem. Porque nós passamos muito mais rápido para avaliar as obras e pensar, bom, se estas obras não dignificam Deus, é porque a pessoa não é salva. Mas deixe-me explicar outra vez. Ninguém é salvo pelas obras, mas quando alguém é salvo, vai produzir obras se manter fiel a Deus, mantiver fiel a Deus. Mas deixe-me lembrar o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 3, quando Paulo está a falar de salvação, ele diz que o fundamento da salvação é um e ninguém pode mudá-lo, é Cristo Jesus, é o fundamento. E depois ele até diz assim, mas veja como cada um edifica sobre esse fundamento. Uns constroem com ouro, outros com prata, outros com pedras preciosas, outros com madeira e outros com feno e palha. Certo? É isso que está escrito, sim ou não? Ele diz, contudo, são salvos. Mas eles chegam ao céu como quem passa pelo fogo. Como é que eles chegam lá? Sem nada. Como é que nós vemos isto cá deste lado? Dizemos logo, é salvo, não é salvo. Porquê? Porque nós temos os olhos mundanos. Ou estamos a olhar pela perspectiva do homem e nós dizemos logo automaticamente, se não tem obras, não é salvo. Porquê? Porque as pessoas na nossa mente são salvas pelas obras. Mas deixa-me dizer o seguinte, isto não nos permite viver de uma forma descuidada. Obrigado, minha mãe. Os pais estão sempre muito atentos àquilo que eu estou a dizer. Assim seja eu daqui a uns anos. Não sei se alguém entendeu. Amém, irmão Bernardo. Não, os pais deviam, mais do que eu queria que o meu filho fosse engenheiro, eu queria que o meu filho fosse arquiteto, eu queria que o meu filho fosse isto ou aquilo ou aquilo outro, médico, advogado, e não tem mal nenhum em ser isso, está tudo muito bem. Mas canalizador, eletricista também é muito bom. Auxiliar também é muito bom. E pastor também é muito bom. Qual é? Eu queria que os meus filhos servissem o reino e o rei. Ponto. Não tem que ser a tempo inteiro. Nós também temos essa coisa mal encaixada aqui. É quase como as obras e a salvação. A tensão entre fé e obras não é nova, irmãos. Lutero chegou a pensar que Tiago estivesse em contradição com Paulo e escreveu que é uma carta de palha. Aquela carta não serve. Porquê? Porque na cabeça dele não encaixava como é que Tiago estava a dizer aquelas palavras, a dizer que mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro-te a minha fé pelas minhas obras, pela minha ação. E ele pensasse que, olha, então nós não somos salvos pela fé, somos salvos pelas obras. Mas não, o que Paulo está a dizer, o que Tiago está a dizer é a mesma coisa que Paulo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, essa graça mediante a fé deve ter um amor tão grande por Deus que quer viver a vida que Deus quer viver através de nós. E ela transforma-se ou revela-se em obras. E essa tensão não pode existir, porque a pergunta de Tiago era, como é que essa fé verdadeira é reconhecida? A resposta é, pelas obras. E deixem-me dizer isto desta forma, até algumas pessoas que não têm Cristo, nós justificamos-las
por causa das suas boas obras. É ou não é verdade? Era tão bonzinho, só lhe faltava Jesus. Ter fé em Cristo. Mas realmente não tinha fé nenhuma em Cristo porque ele até rejeitava. Mas era tão bonzinho. Se calhar já tem lá um lugarzinho no céu. Irmãos, por favor, que nós não sejamos estas pessoas assim rebeldes, contrárias às Escrituras. As pessoas não são salvas pelas obras. Da mesma forma que pode haver pessoas que têm Cristo e que estão a ser, deixem-me dizer assim, rebeldes no seu dia-a-dia e não têm muitas obras para mostrar e nós já os colocamos do lado de lá e afinal nós vamos ter uma surpresa. Quero que eu lhe dê um exemplo bíblico. Nós temos 2 evangelhos a falar sobre 2 criminosos, um de cada lado de Jesus quando Jesus estava na cruz, e 2 evangelhos mostram que eles eram criminosos e morreram como criminosos. Porém, um evangelho dá-nos o complemento, porque mostra-nos esta situação. E esta pessoa que estava ao lado de Jesus, a que dada altura devia estar também a xingá-lo, caiu nele e virou-se para outro e disse: chega! Nós, os 2, merecemos estar aqui. Mas este não merece. Ele é um homem justo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual foi as palavras de Jesus? Sabes a doutrina da justificação? Não. Então já te foste queimado. Sabes qual é o processo da salvação? Sabes qual é o instrumento? Não sabes? Sabes quais são os 3 princípios da fé? Não sabes? Já foste. Jesus disse o seguinte, nada disto já agora para quem não conhece o Evangelho. Isto são expressões nossas, comuns. Quando estamos a escrutinar se a pessoa é salva ou não é salva. Sabe o que é que Jesus virou para ele e disse? Um homem que tinha estado, pelo Evangelho, dito que estava a xingar Jesus há umas horas atrás. Houve um momento de discernimento em que ele disse ao outro: para, chega, estamos a passar o limite. Nós merecemos isto. Mas este homem não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que é que Jesus lhe disse? Na verdade, ou em boa verdade, ou em toda a verdade, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Alguém, num momento de reflexão sobre isto, diz: bem, os anjos que o receberam no céu, no tal paraíso, devem ter ficado tão confusos a fazer aquela abordagem. Então, como é que chegaste cá? E ele diz: não sei. Não sabes? Então como é que tu chegaste aqui? E ele disse: não sei, mas o homem da cruz que estava ao meu lado convidou-me a vir. E eu vim. Então, mas tu não sabes a doutrina da fé? Não faço a mínima ideia do que é que estás a falar. Tu e o Evangelho? Outro. Não sei. Sabes quantos livros tem a Bíblia? Não faço a mínima ideia. O que é isso? Aquele que estava ao meu lado na cruz convidou-me e disse-me que eu hoje estava com ele no paraíso. Nós complicamos tanto as coisas, irmãos. Se nós tivéssemos este amor que Jesus tem pelas pessoas, mesmo quando nos xingam, nós estamos prontos a fazer a obra do Senhor no momento em que as pessoas descem do seu pedestal e colocam-se na cruz. Este homem estava num pedestal, mesmo ao lado de Jesus. E quando ele desceu do pedestal e se viu ao lado de Jesus na cruz, percebeu que ele merecia estar ali, mas Jesus não. Vamos dar graças a Deus por isso. É assim que nós devemos enfrentar a nossa vida. Não vamos justificar nem amaldiçoar ninguém. Vamos ser, que é o desafio que Jesus quer que nós tenhamos na nossa vida. É fácil amar quem nos ama. É fácil fazer bem àquele que nos fazem bem. Mas o que Jesus quer dizer quando nós somos filhos do Pai Celestial é que nós amemos quem nos xinga. Quem nos quer mal. Quem fala mal de nós. Quem nos amaldiçoa. Nós oramos por eles com bênção. Essas são as obras do salvo. É um coração rendido
à sua graça e à sua misericórdia, porque conhece o lugar de onde foi tirado e onde está colocado, onde ele não merece. E então ele abençoa todos os que estão no lugar de onde ele foi retirado. Estas são as boas obras para as quais fomos levados e trazidos para que andássemos nelas. Expressões do bom Jesus. Expressões do bom Jesus. Vamos dar graças a Deus. Peço ao grupo de louvor que possa subir. Vamos curvar as nossas cabeças.